Eduz? Que nome é esse, Eduz? Que nome é esse, Eduz? Que é isso? Você valeu a pena nessa. Você. Oi. De novo. Você. Vocês estão vendo alguma coisa aí, turma, na tela? Sim, sua pasta. Isso, aqui. Gente, o João Henrique está vivo. Estão vendo alguma coisa aí na tela? Sim. O que vocês estão vendo aí, gente? Alguém desativa o microfone e me falem. É uma tela azul. Literatura embaixo do professor Ronaldo. Ah, tá ótimo, obrigado. Então tá, vamos ver quem está na aula. Sei lá. Esse sei lá é para mim, Lorena? Mudei, Luiz Eduardo. Mudei. Muito bem, Luiz. Maria Luísa, literatura é vida. Não, eu botei primeiro literatura e depois eu botei, sei lá, literatura. Juliana Ritt, sim. João Henrique, o quê? Fazendo sim. Juliana Ritt, estou vendo. Lorena, sim. Juliana Ritt, literatura. Lorena Genuíno, um vídeo. Alexandre, eu vejo literatura. Lorena, sei lá. Muito bem. Maria Eduarda fazendo. Professor, eu te amo. No reservado. Que lindo fazendo. Olha só, turma. Eu não mandei nada, não. Eu sei que vocês não mandaram, tá de palhaçada, gente. Eu, hein? Falta de humor, hein? Vamos lá. Então, nessa hora... Bom dia, Brasil. Calma aí, gente. Deixa eu incorporar o blogueiro, né? Alguma coisa assim. A entonação também. Bom dia, Brasil. Meu nome é Ronaldo Ferreira. Nesse momento, eu estou representando o Colégio Marques Rodrigues, da Unidade Sulacap, com a turma 901. Estou defendendo a disciplina de literatura. Beijo, vem comigo, continuem doando. Vocês estão vendo que está o QR Code aí embaixo, né? Então, você pode ter direto acesso à promoção da Americana, tá? Então, você pode continuar ligando, fazer compras, parcela em 20, em 30 vezes no seu cartão, tá? Não tem problema nenhum, tá? E hoje nós vamos doar o jaleco do Colégio Marcos Rodrigues, professor Ronaldo. I love you too. Live, sempre live. Tá? Mandem um beijo, um abraço para os pais de vocês e vamos falar de literatura, né? Turma, olha só, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que literatura ela tem 3 funções, né? Quais seriam as funções da literatura, na verdade? A literatura ela vai ter uma função de denúncia social, ela vai denunciar... exemplo, vamos lá. A Jaqueline está falando sobre um conteúdo para vocês. Vamos dizer que ela fala de Revolução Industrial, que aconteceu no meado do século XVIII na Inglaterra. Então, a história está registrando o que está acontecendo. Onde que vai entrar a literatura nisso? A literatura vão ter jornalistas, vão ter poetas, vão ter intelectuais que vão escrever textos censurando, criticando a literatura de alguma... A literatura não, a revolução de alguma forma, ou enaltecendo, criticando de uma maneira positiva ou criticando de uma maneira negativa. Esses intelectuais eles vão se reunir, vão escrever em jornais, em textos, em poemas, em músicas, em charges, as próprias artes plásticas, os desenhos vão se manifestar de uma vez. Tá? Então, aí, no caso, teremos a denúncia social. Nós vamos ter a questão da investigação psicológica. É quando nós temos personagens, como que aquela personagem se comporta diante de uma situação. Exemplo, quais eram os personagens que compunham a Revolução Industrial? A questão psicológica. E a questão de entretenimento. Por que entretenimento? Porque a partir do momento que você está lendo, você está tendo um prazer. Né? Gente, vocês podem não ler ou ter prazer no que a escola ensina, algumas coisas sim, mas vocês têm a própria leitura de vocês, a questão pessoal. E isso vai servir como lazer, ok?
Gente, só tem 14 pessoas na aula. Que isso, gente? Que absurdo. Então, olha só. Eu vou até falar com a Suzana, que só teve 4 alunos na aula. Maria Luísa, fala aí para a Suzana, por favor. Só tem 14 alunos na aula de literatura. Não sei que palhaçada é essa. Olha só, turma, o que é literatura? Lorena, leia aqui para mim, eu vou parando e vou explicando. Você pode começar, por favor? Sim. O que é literatura? É uma arte tradicionalmente verbal. O que As está querendo palavras são dizer, organizadas. turma? Está querendo dizer que a literatura ela vai dar através das palavras. Se eu estou falando verbal, eu estou me referindo às palavras. Vai, Lorena. As palavras são organizadas de forma a originar um texto pautado por senso crítico. Continua, Lore. É um relato recriado pelos escritores sob a ótica da ficção. Então, olha só, exemplo, turma. Vocês têm um professor chamado Ronaldo. Isso é a realidade. Vocês têm um professor chamado Ronaldo. Aí vocês vão escrever vocês vão fazer uma redação, uma narrativa. E dessa narrativa, uma novela vai reproduzir o seu texto. Com o professor Ronaldo, que vocês são alunos de um professor Ronaldo, que ele é professor de literatura. A partir do momento que está sendo reproduzido, você vai estar se baseando nos fatos reais. Só que a partir do momento que está sendo reproduzido, não sou eu, não é verdade. Não sou eu, Ronaldo, agora que estou dando aula aqui em tempo real. Estão percebendo? Então, é uma diferença. Vai, Lorena. Ao ler um texto literário, além de se aprender conhecimento linguístico, aprende-se também conhecimento de mundo por meio de vivências das personagens criadas. Então, olha só, turma. Você tá na escola. A partir do momento que você esteja na escola, você vai pegar e vai aprender sobre coisas que a escola ensina. Isso vocês estão fazendo parte do mundo do conhecimento. Então, olha só, gente. O mundo... Vou colocar aqui só para vocês poderem entender, né? Então, olha só. Eu tenho o mundo do conhecimento que eu vou aprender na escola. Só, turma, que eu também tenho uma palavrinha que eu vou inverter a ordem, né? Deixa eu ver aqui onde está o sinal. Ah, tá aqui. Que é o conhecimento de mundo. Turma, alguém pode me explicar a diferença de mundo do conhecimento para o conhecimento de mundo? Alguém gostaria de tentar me explicar? Posso? Pode, Cristiane? Uhum. É que eu não sei se é certo, mas assim, mundo do conhecimento é tipo assim, o universo estando com coisas novas. E ao contrário, que é conhecimento do mundo, é a gente conhecendo novas coisas do mundo? Eu não sei explicar direito, mas é tipo isso. Entendi. Entendi, Juliana. Olha só, gente. Maria Luísa. Então, eu tenho o mundo do conhecimento. O mundo do conhecimento, eu vou aprender as coisas na escola. Exemplo, o Roniel ensina conteúdos para vocês. A Jaqueline ensina, o Guilherme, a Aline ensina, a Ana ensina, eu ensino, enfim. Vocês têm um grupo de professores e esses professores ensinam conhecimento para vocês. Não é página, Ju, eu estou seguindo o slide aqui. Então, vocês adquirem conhecimento com esses professores. Existe a escola, que é um aparelho ideológico, e nessa escola existe representatividade, representações,
escolas, tendências, ideologias. Cada professor vai ensinar um conhecimento dentro de sua área. Isso é o mundo do conhecimento. O conhecimento de mundo é o que você aprende aqui fora. Sei lá, que o iPhone é assim, assim, assim. Que a personagem tal é não sei o que, não sei o que. Que existiu uma menina negra que ganhou o Big Brother. Na questão menina negra, a menina, ela é mulher e ela é negra. Ou seja, ela adquiriu um espaço na mídia, ela conquistou um espaço na mídia, fazendo com que acabasse com a forma de preconceito. Essa coisa do Big Brother, você aprende, não é na escola, você aprende fora da escola. Tem outras coisas que vocês aprendem fora da escola. Então, você tem conhecimento de... Isso é o conhecimento de mundo. O que o mundo fornece. Sim. Tá. Então, olha só. Vamos à próxima. Deixa eu ver onde que eu estou. Literatura ontem e hoje. Quem pode ler literatura ontem e hoje para mim, por favor? Eu. Vai, eu. João Pedro Santos. Quem? Antigamente, o João Pedro. Vai, João, por favor. Antigamente, o termo literatura era associado ao bem escrever. Só um minuto, João. Essa Olha só. característica... João, só um minuto que eu vou explicar. Gente, o termo literatura era associado ao bem escrever, ou seja, você precisava escrever perfeitamente. Não podia ter erro. Tanto, gente, que existe a própria... Olha só, vocês já ouviram falar na Valesca Popozuda, né? A Valesca Popozuda, ela cantou aquela música Beijinho no ombro, por recalque passa longe, que algumas pessoas, numa questão de deboche, estavam dizendo que ela era pensadora do século, contemporânea, que ela era filosófica, papapá, papapá, papapá. E aí, gente, quando ela fala beijinho no ombro por recalque passar longe, é claro que tem uma questão filosófica que ela, sem saber, ela estava se referindo a Schopenhauer, que é um filósofo alemão, que ele diz que as pessoas, quando elas conquistam alguma coisa, as outras não conseguem segurar e acabam tendo atitudes discriminatórias que seriam voltadas para a questão do recalque. E aí, turma, existe uma faculdade pública em São Paulo que se chama USP. E essa faculdade estava dizendo exatamente o quê? O coral da USP começou a cantar, gente, de forma erudita, um coral católico. Então começaram a cantar beijinho no ombro, o recalque passa longe. Várias pessoas, vários estudantes de música, vários musicistas cantando beijinho no ombro. Aí eu pergunto para vocês, no ano, será que o popular tornou-se erudito? Ou será que o erudito, que era a faculdade, a USP, se rendeu ao popular? Alguém tem essa resposta? Eu não tenho essa resposta, gente. Gente, eu sou contra quando alguém fala que funk não é cultura. Funk é cultura, sim. Eu sou contra quando alguém fala que pagode não é cultura. É cultura, gente. Só que existem níveis diferenciados de cultura. É o que a pessoa não entende. E a literatura, graças a Deus, ela saiu disso. Que acha que literatura é só de gente rica, de gente muito intelectualizada. Gente, quantas coisas você não aprende com a sua avó e com o seu avô, com aquela velhinha, com a sua bisa? Gente, eu aprendi muita coisa com a minha bisa, com o meu bisavô. E eram pessoas que só tinham até o 5º ano. Ou seja, será que eu não vou aprender nada com essas pessoas? Ou porque eu sou um cara que tem 2 faculdades, 2 pós-graduações, eu sei tudo. Eu não vou aprender com quem não tem um grau de estudo mais que o meu ou tão como o meu. Ainda bem que isso mudou, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, a literatura, nós temos a literatura do Braulio Bessa, nós temos aquela literatura, aquele desafio de estudante. Vocês já viram, gente? Eu amo aquilo, é o máximo. Na UERJ, eu tenho 2 alunos que são poetas, que fazem parte daquele debate, né? Aquela coisa, olha a rima, segue a rima, eu acho que é o máximo. Ô, minha prima, se liga nessa rima, eu não sou de primeira, eu não falo besteira. Se liga nessa doideira, se liga nesse verso, ele está falando da derradeira.
E aí, gente, isso não é cultura? Isso não é cultural? Não, não há. Isso é literatura. Ai, graças a Deus. Continua, João, para mim, por favor. João Pedro. João Pedro. Gente, João Pedro caiu, gente. Cadê o João Pedro, gente? Não, deu problema no áudio. Tá, João, então continue para mim, por favor. Essa característica era normalmente relacionada à língua culta e suas respectivas regras gramaticais. Além disso, era considerada literatura aquilo que fosse impresso em um livro. Tá, vocês não Os leem títulos hoje no dos celular, contemporâneos. turma? Vocês não leem no tablet? Então, quando vocês estão lendo no celular, no tablet, professor, meu pai não está com dinheiro para comprar o paradidático. Gente, quem nunca baixou um livro em PDF e leu no celular ou no notebook? Eu, Ronaldo, eu não gosto. Eu gosto do livro. Vocês sabem? Eu gosto do papel, eu gosto de rabiscar. Mas tem pessoas que leem, gente. E aí, não está lendo literatura? Né? Vai, ô João, continua, por favor. João! Estava tentando me achar. Os escritores contemporâneos estão mais próximos à quebra das regras gramaticais que as obedecer. E um suporte que está sendo muito utilizado é a internet, por meio de blogs, por exemplo. O livro ainda é produzido e lido. Todavia, a literatura não se restringe ao suporte impresso. Gente, claro que não. Por quê, turma? Vocês sabem me explicar o porquê? Porque, olha só, a literatura ela está presente no teatro. A literatura ela está presente. A literatura está presente no cinema. Certo, turma? A literatura está presente no próprio debate, a literatura está presente na arte. Então, tem várias formas, graças a Deus, né, da literatura estar presente. Estão conseguindo compreender, turma, o que eu estou falando? Então, a literatura ela não está presente só no... Gente, eu estou mexendo aqui rapidinho, que eu tenho que colocar o vídeo no YouTube de vocês, tá? Da aula de gramática. Ela está presente em várias partes, né? Em várias manifestações de arte. Ela está presente na fotografia. Pô, 601. Não, ela está presente na fotografia, ela está presente na comida. Vocês sabiam disso, turma? Que ela também está presente na comida? Porque, olha só, quando você for fazer um prato, você não está lendo, não tem os ingredientes. Hein, turma? Esses ingredientes todos... O que foi? Vocês estão prestando atenção no que eu estou fazendo, né, seus fofoqueiros? Vocês estão quietos desse jeito, né? É assim que meu professor faz. Entendi. Eu descobri como que o professor faz. Gente, o que vocês estão falando? Gente, que maluquice é essa aqui, hein? Treta. Tá, Que Diana. treta, mano. Eu não quero essa palhaçada aqui, não, hein? Olha só. Definição de literatura. Primeiro, gente, uso estético da linguagem escrita é uma arte literária. Então, para eu falar de literatura, eu tenho que falar de palavra, embora a literatura esteja presente no teatro. Por quê? Porque no teatro tem um texto. Vocês estão vendo isso em um Alto da Compadecida. A escultura tem uma mensagem nas artes plásticas, a arquitetura tem uma mensagem, um texto implícito, a própria comida, a culinária tem um texto, a novela, Professor. o cinema... Oi?
No caso, então, literatura só seria... não, o teatro seria somente literatura. Olha só, existem as manifestações artísticas, certo? A literatura é o texto em si. O teatro, é arte, é representação. Só que para você poder encenar, para poder ter uma peça teatral, existe um texto. E se existe um texto, existe literatura. Você chega e fala assim: ah, eu quero fazer um pudim. Aí você não sabe fazer um pudim. Aí você vai estudar a receita do pudim. Para você fazer um pudim, tá aquele sólido, aquele objeto é maravilhoso, aquele alimento concretizado em uma forma que você fez. Para você poder chegar àquele resultado, você teve que ter lido uma receita. Você deve ter visto alguém fazendo. Esse ter visto, você está organizando as suas ideias. As suas ideias são palavras, são pensamento. Pensamento é linguagem. Linguagem são palavras. Linguagem é literatura. Está conseguindo entender? Conjunto de obras literárias de reconhecimento do valor estético, pertencente a um país, época e gênero. Olha só, gente. Eu vou falar de carnaval. Brasil, eu falo de carnaval. Se eu estou falando de carnaval, significa que eu não vou falar do carnaval, sei lá, no Japão. Eu nem sei se tem carnaval no Japão. Mas o Japão, eu vou falar de quê, gente? De ninja, da arte ninja. Eu vou falar mais de quê no Japão? Da questão das geishas, do samurai, do dragão. Né? Dragão não é China, não, gente? Está mais voltado para a China, não? No México você... Gente, não foram vocês que estavam... Ah, não, foi no ano do Jabu. É aquela questão do México, da morte, que tem aquela cultura que nós aqui no Brasil não temos, né? De homenagear os mortos. Comemorar os mortos. É uma cultura diferente da nossa. Então, é normal na literatura esses fatos de cada país fazerem parte daquele texto. Ó, vocês estão estudando o Alto da Compadecida, vocês estão vendo Seca, vocês estão falando da Igreja Católica em peso, né? A questão da religiosidade no Nordeste. Conjunto de obras científicas, filosóficas sobre determinada matéria ou questão de biografia. Fantasia e realidade ficção. Na literatura, você pode criar uma coisa que não existe, gente. Né? O próprio Dom Quixote. Eu já falei para vocês de Dom Quixote, gente? Já, não já? Que ele lutava com os moinhos de vento, ele acreditava que os moinhos de vento eram dragões. Leiam Dom Quixote, gente, vocês vão se apaixonar. Eu tinha um professor de literatura que ele ficava louco na época da faculdade. Ele falava assim... a ler. Já leu? Comecei a ler. Então, comece a ler. Você vai gostar. Termine, você vai gostar de ler. Ele chegou para mim, a gente falou assim... Eu comecei a ler, porque minha mãe me colocou de castigo e mandou eu ler, só que eu não li tudo, não. Amo sua mãe já. Então, no caso, gente, o meu professor de literatura, ele falava assim, Dom Quixote não é literatura. Gente, eu ficava louco com o meu professor de literatura. Ele, Dom Quixote não é literatura. Porque ele achava que o Dom Quixote era um maluco, que a personagem Dom Quixote era louco. Então, ele falava que... Ué, gente, mas os loucos não são personagens? Personagens não fazem parte de literatura? Isso foi o que ele me ensinou, né? Não estou falando mal dele não, tá, gente? Até porque eu tenho muito carinho e respeito por todos os meus professores. Mas eu achava engraçado ele falando aquilo. Não é literatura! Funções da literatura, gente. Então, olha só, gente. As funções da literatura podem ser denúncia social, investigação psicológica e entretenimento. Gente, lembra que eu falei para vocês do próprio... Foi para o 2º ano que eu falei esses dias. Existe um poeta chamado Castro Alves, ele é o poeta dos escravos. Castro Alves, ele começou a amarrar nos seus poemas a questão da vida do negro vindo da África para cá, nos navios e nas naus, que eles passavam fome, passavam sede, eram torturados, ficavam doentes, contraíam leptospirose, era jogado ao mar, viviam nos porões, com muita gente, não conseguiam transitar, não conseguiam andar. Lembram disso, mais ou menos? Um calor infernal. Viviam entre... Eles tinham uma vida subhumana, né? Denúncia social.
O texto literário, como denúncia social, é a expressão de uma sociedade de seus problemas. Até eu acredito que vocês saibam. Ele pode funcionar por meio de conhecer e de fazer notar a realidade de um país ou região. Gente, o Alto da Compadecida fala da seca, fala da questão da corrupção da igreja, publicações de livros que abordam temas como guerras ou catástrofes naturais, por exemplo, são uma forma de pessoas tentarem compreender o que aconteceu, de refletir sobre o que foram atingidos e tentar combater isso. Gente, nós estamos vivendo uma pandemia. Vocês já pararam para pensar que ano que vem esse coronavírus ele vai estar no livro de biologia? Que o professor de biologia de vocês vai estar explicando sobre isso? Que a história, a professora de história vai estar explicando sobre isso? Que em literatura os poetas vão falar sobre a pandemia? Que vai falar que alguém morreu de pandemia numa história? De pandemia, não, de coronavírus, da Covid-19. Ou seja, pararam para perceber que isso será assunto do livro de vocês. Na matemática, vai estar falando de gráfico, de noções de contabilidade. Vocês já perceberam isso? Que isso vai entrar? É a denúncia. Aqui, gente, eu coloquei o próprio Jesus, o Emmanuel, né, sendo negro, que o próprio João, né, ele tinha aquela... Ele era preconceituoso. Nossa, mas o senhor está torradinho, lembra disso? E o próprio Cristo falou que ele já tinha vindo torradinho para ver, no caso negro, né, gente? Mas ele usou essa expressão, né? A personagem falou torradinho, para ver o grau de preconceito da própria protagonista. Lembra dessa parte? Agora, gente, vocês estão falando o quê, gente? O que é isso? Isso, Ana, queimado. Ele fala queimado, né? Gente, eu não estou entendendo essa maluquice de vocês com o João até agora. Olha só, eu perguntei, eu que falei, João, você está aí? Fui eu, Ronaldo, que falei. Vocês estão incomodados com o João. Que ele falou uma coisa e o pessoal se irritou, entendeu? Ah, ele falou. Ele só falou uma coisinha e o pessoal duvidou. Olha só, turma. Vamos para a investigação psicológica, né? Leia para mim, Maria Luísa, por favor. Maria Luísa? Alguém poderia ler para mim, gente, por favor? Eu? Então tá. Posso ler? Pode. Eu só não estou ouvindo. Revela as nuances de construção das personagens e, consequentemente, do leitor. Por meio de ficção, é possível o exercício de compreensão de ser humano em sua complexidade. A inveja, a solidão, a amizade, o senso de justiça, a falta de caráter, enfim, são muitos sentimentos vivenciados. Continua? Continua. A literatura naturalmente se interessa pelo comportamento humano, por isso se dedica a esta investigação interna. Turma, olha só. Quando vocês leram o Alto da Compadecida, quer dizer, ou não leram, ou em discussão, pelo que vocês perceberam, vocês já conseguiram traçar alguns traços de personalidade de algumas personagens. Que fulano é assim, que fulano é de um jeito, certo? Exemplo, quando a Ana Beatriz está falando que ele diz, né, a própria protagonista fala que Jesus estava queimado. Que leitura você tem da personalidade da protagonista? Preconceituosa, né? Conforme nós vamos lendo o texto, nós vamos percebendo o traço de personalidade que aquela personagem tem, né?
O entretenimento, gente, o entretenimento seria diversão, né? É você rir, você ficar com raiva, você ficar irritado da personagem tal. É outra função da literatura. Então, as funções da literatura, denúncia social, investigação psicológica e entretenimento. Depois, gente, eu preciso mandar esse slide para vocês, esse PowerPoint. Sei lá, eu vou mandar para alguém, aí vocês, ou de repente, me coloca lá no grupo, o Maria Eduarda fazendo. Você ou Lorena, sei lá, ou então eu mando para Tá vocês, bom. tá? Porque vocês precisam desse material Manda pra aqui. mim, porque a Lorena tá sem o celular dela. Tá, vocês precisam desse material aqui para estudar para a prova, tá? Porque eu vou perguntar coisas sobre isso aqui. Então, olha só, gente. Linguagem literária. Os textos podem apresentar dois tipos de linguagem, a literária ou a não literária, né? Polissemia. Polissemia, gente, é quando eu tenho uma palavra com vários significados. Lembram disso? Então, num texto literário, a gente pode encontrar uma palavra com vários significados. Então, aqui no caso, observe um exemplo de polissemia. A mãe vela pelo sono do filho doente. Poli, várias, semia, escritas. O barco, a vela, foi movido pelo vento. Vejam que essa vela do número 1 não tem a ver com vela do número 2. Quando acabou a luz, a menina acendeu uma vela. E também essa vela é diferente. Então, são palavras com significados diferentes. Eu vou chamar de polissemia. Ok? Alguém pode me dar um outro exemplo, turma, de polissemia? Tá, João? Qual seria, turma? Bolo. Qual seria, Vitória? Bolo? Acho que eu já sei o que vocês estão querendo dizer, hein? O bolo comida, né? E o bolo falta de compromisso. Outro exemplo, turma? Sim. Sim, Rian. Aspirava o pó. Que no caso, eu estou falando de respiração, né? E aspiramos ao sucesso. Aí, no caso, Rian, aspiramos ao sucesso, tá? Vai ser verbo transitivo indireto. Ah, eu estou como professor de literatura, né? Não posso falar essas coisas. Então, aqui no caso, aspiramos ao sucesso, que no caso seria desejo, né? Eu abri a porta da minha casa, Maria Luísa Mesquita. Eu abri a porta da minha casa. Mas o que você está falando, Maria Luísa? Doce. Dá para mim um exemplo, Juliana, doce. A palavra rosa, turma. Sim, sim, Juliana. Palavra rosa. Eu tenho a rosa que pode ser a flor. Eu tenho a rosa que pode ser a cor. Eu tenho a rosa que pode ser a mulher, que se chama rosa. Sim. Não é isso, turma? Era, a palavra era. Eu tenho era, que é o verbo, ele era feliz. Eu tenho a palavra era. Era Vargas. Tem outro era, turma? Se eu colocar com H, eu tenho era, que é a planta, eu tenho a era, deusa grega, né, também. Então, vimos polissemia. Agora vamos ver a metáfora. Gente, eu já expliquei para vocês metáfora. Turma, eu já expliquei metáfora para vocês? Eu não lembro se eu expliquei. Sim, já expliquei. Então, vamos lá. Metáfora. Já ouviram falar dessa palavra, né? O que seria metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem
que ela está presente nos textos literários. Então, a metáfora é uma comparação sem a palavra como. Olha só, turma, eu tenho a palavra metáfora e eu tenho a palavra comparação. Essas são as palavras-chave. Então, olha só, eu chego e falo assim, ele é como uma fera. Vejam só, eu tenho a palavra como. Ele é como uma fera. Então, se eu tenho a palavra ele é como uma fera, eu tenho uma conjunção comparativa, uma conjunção subordinativa comparativa. Então, ele é como uma fera, a figura de linguagem é uma comparação. Agora, eu posso falar, gente, que ele é uma fera. Vamos lá. Ó, quando eu falo que ele é uma fera, tem alguns significados. Quem pode me explicar o primeiro significado de que ele é uma fera? Eu posso dizer que essa pessoa é forte como uma fera, né? Algo relacionado à força. Segundo, eu posso falar que essa pessoa ela tem domínio de algo, ela sabe muito. Ele é fera em matemática. Ele sabe muito sobre um determinado assunto. Então, ele é fera. Como eu posso falar? Ele é uma fera, que ele tem atitudes grosseiras, né? Eu posso falar que essa pessoa também é uma fera. Nossa, vocês percebam, turma, que eu não coloquei a palavra como, certo? Não coloquei a palavra como. Eu não colocando a palavra como, eu tenho uma metáfora. A partir do momento que eu coloco a palavra como, eu tenho uma comparação. Estão entendendo como funciona? Alguma dúvida até aqui? O sucesso é como uma fera caçada pelo caçador. Você pode ter medo dela, mas precisa buscá-la. Esse é um exemplo de metáfora. Olha, a partir do momento, Rian, que você coloque a palavra como, vai ser uma comparação. Tá? O que seria aqui, o Cauã? O Cauã não, desculpem, Rian. O que seria aqui, Rian, é se você colocasse assim, o sucesso é uma fera. Quando você fala, Rian, o sucesso é uma fera caçada pelo caçador, você pode ter medo dela, mas precisa buscá-la, aí vai ser uma metáfora. A partir do momento que você coloque, Rian, a palavra como você colocou, o sucesso é como uma fera caçada pelo caçador, aí será uma comparação. Se eu colocar a palavra como, é uma comparação. Eu não colocar a palavra como, é uma metáfora. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Bem, turma, é isso, né? Nada, Rian, por nada. Imagine, estamos aqui para isso. Fiquem com Deus, curtem o feriado, não saia de casa, cuide do vovô, cuide da vovó, continue doando. O QR Code está aqui embaixo, tá? Um beijo, turma. Até outra hora. Tchau! Tchau!